Há muito eu comecei uma série que a gente nominou de Em Defesa da Nossa Fé, no sentido seguinte, a fé num sentido geral. Todo ser humano tem fé. A fé é inerente a todo ser humano. Então todos, tendo confiança a nível de entendimento, ou talvez até não entendendo que o exercício da fé nos leva a compreender os propósitos do Criador na nossa vida. É claro que eu vejo que nesses dias, aliás, muito se vê de pessoas relacionando uma coisa com outra como se tudo fosse igual. Porque, na verdade, na manifestação de qualquer religião, aí nós vamos ver os primeiros conflitos. Por exemplo, a questão da oração. Todos oram. Sim, mas como oram? O que é a oração? E depois também a especulação. Esse povo cristão diz que conversa com Deus, que Deus responde. Ok, se alguém tem dúvida, deve conversar isso com Deus mesmo, né? Mas para que nós tenhamos um entendimento, é preciso fazer com que saibamos o que nos leva a orar ou falar com Deus. O que nós entendemos quando nós nos relacionamos com Deus. Na verdade, se trata do processo de revelação. Aqui é outro problema. As pessoas conversam que alguém teve uma revelação. Mas como assim alguém teve uma revelação? Qual a diferença de eu, pecador, para um outro pecador? Somos todos pecadores. Ora, se Deus vai falar alguma coisa para mim, certamente Ele vai falar para mim. Necessariamente Ele não vai pedir que outro transfira um recado que era para mim. Bom, e nisso então a gente precisa entender que o que nos leva a entender na oração que Deus nos ouve e que nós entendemos as respostas de Deus. Bom, quando nós vemos na história das religiões, cada uma se manifesta no sentido de que está conduzindo as pessoas a Deus. Mas na verdade, a autoridade que o Criador deu foi ao Filho, a Jesus Cristo. Não tem outro meio de chegar a Deus ou alcançar a eternidade se não for através de Cristo. Não é como. E o mais importante, como diz o apóstolo Paulo, é que Jesus disse que Ele é o Senhor da vida. Ele é a própria vida. Então, Ele deu prova disso. Ninguém mais deu prova de que Ele seja Senhor da vida. Jesus ressuscitou e Paulo diz que isso é o bastante, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão teria sido nossa fé. Então, como nós desenvolvemos a nossa fé, a partir de quando, de onde? Então, a fonte que tem é a Bíblia. Aliás, eu vou falar de 3 tipos de revelação, que aí eu vou definir as outras coisas. Deus se revela através da sua palavra, a Bíblia, né? Isso aqui é um testamento de Deus para o homem, e Deus se revela também na própria natureza. Então, quando o salmista diz lá no Salmo 19 que as coisas se manifestam, ou através da criação se manifesta a glória de Deus, ele está dizendo assim, basta olhar para a criação. Então eu coloco não numa ordem cronológica, mas o primeiro aspecto da revelação. Bom, eu tenho a palavra que ficou escrita, está aqui preservada até hoje, e eu tenho a natureza. Então, se eu sei contemplar as coisas que Deus criou e colocou frente aos meus olhos para que eu percebesse, eu vou entender que Deus se revela através da criação. Então eu tenho a palavra de Deus, eu tenho agora a criação, que é a natureza, e também aquela revelação que é particular. Porque, em suma, todo ser humano crê que há um Criador. Não adianta admitir que há um ente supremo. Espera aí, é Deus. O ente supremo é Deus. O arquiteto do universo é Deus. Então é Deus. É Jeová. Então, por que achar que somos diferentes? A diferença está como nós servimos a Deus quando não entendemos o propósito dele através de Jesus Cristo. Se eu olho a natureza, eu tenho que
esse limão, ele tem o nome de limão siciliano. E tem mais algumas espécies de limão. Eu não entendo de limão. Mas esse aqui, quando eu penso assim, eu plantei um pé de limão siciliano e ele começou a produzir, então há entre eu e a criação e o Criador uma relação. Eu olho lá e fico admirado e digo, mas como lindo, cheiroso, ok? Foi o Deus que me criou, criou também esse aqui, que também tem sua especificidade, ele conhecido então como o limão siciliano, e tem outros tipos de limão. Então, a natureza proclama a glória, a manifesta, está presente aqui. Aí você diz, bom, então tá bom, eu tenho a Bíblia, eu tenho a criação, a natureza, e agora eu sou responsável por responder onde está a minha fé. O que eu fiz dela? Quem sou eu? Né? Qual é a minha trajetória existencial? Tá bom, se você não se rende à sua existência e o propósito do Criador na sua vida, então eu vou dizer que você não existe? Ora, então aí vem a relação. Se eu entendo que a natureza revela a obra de Deus, eu sou a mais importante de todas elas. E depois, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho aqui o Antigo Testamento, que eu costumo sempre dizer, que é o Antigo Testamento mostra quem é Deus. Deus se manifesta literalmente ao homem quando ele prepara a trajetória para dizer até chegar ao propósito final. Então, em suma, aquilo que Deus quis construir para o propósito do homem já está pronto. Então, a relação do homem com Deus, tanto nesta vida e no propósito da vida eterna, já está pronta. Então, o Antigo Testamento, Deus mostrou quem Ele é, mostrou sua cara. Então, você quer conhecer Deus, conheça o que Ele fez, como Ele se apresentou. Por que nós conhecemos Deus? Ninguém viu a Deus, mas é obra da fé agora. Então, sempre a gente entende a nossa relação com Deus, a nossa relação existencial pela fé. Bom, então, o Antigo Testamento, eu conheço aqui as manifestações de Deus. O que Ele fez lá no passado, Ele fez lá. Necessariamente, Ele não tem o que fazer mais nesse momento presente. Porque a missão de Deus iria se cumprir em Cristo. Então, está pronta a salvação. Então, a relação do homem com Deus já está pronta e encerrou em Cristo Jesus. Aí, quando eu leio o Novo Testamento, eu vou compreender exatamente o que é essa relação do homem com Deus, do homem pecador e do homem regenerado com Deus. Depois entender também que ainda há o Deus Criador, o Deus Salvador e o Deus Espírito Santo. Que são o seguinte, Deus gosta da gente de verdade. O Espírito Santo, deixado por Cristo, exatamente para nós conversarmos no entendimento de que Ele está interessado em nos ajudar a esclarecer a nossa ignorância. Bom, é nisso que agora eu posso falar em revelação. Quando tanta gente diz que teve aí o encontro pessoal com Cristo no pós-Cristo, não está falando a verdade. Ele pode ter tido um problema qualquer que vai dentro da área da psicologia e da ciência, mas espera aí. A revelação que a gente pode entender racionalmente e depois, sim, partir para o entendimento da relação espiritual, está exatamente na palavra de Deus, a Bíblia, depois a própria natureza, a criação, não é isso? E depois porque eu tenho essa possibilidade de me relacionar com Deus e desenvolver minha fé. Tá bom. Então, nesse propósito de contemplar a criação, então eu vou lá no meu pezinho de limão, eu olho, dou um cheirinho e diz, é fantástico Deus, eu plantei uma sementinha, né? Até a terra foi lá e cuidou, de repente eu vou contemplando a cada dia, mês e ano que o pé cresceu e produz um fruto. Fui eu que plantei, mas quem criou foi Deus. Então, não dá para ser agradecido a Deus porque tem um limãozinho gostoso, cheiroso? Não dá para agradecer a Deus e glorificar a Deus pelos passarinhos, pelos bichinhos? Eu preciso ser tão cético assim para não me render à revelação de Deus através da natureza?
Eu vou querer agora ficar esperando que a vida me leve até o túmulo, sem compreender que a Deus já se manifestou de diversas maneiras, como diz o autor aos Hebreus, né? Então, falou pelos pais, pelos profetas, e a Bíblia diz que a nós nesses dias nos fala por Cristo. Qual é o problema? Aí vem aquela questão. O budista, aliás, diz que medita. O Espiritismo diz que também faz meditação. O crente em Cristo também faz meditação. Então, onde está a diferença aqui? Ok, só que é Jesus Cristo que disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que pedides ao Pai em meu nome. Então, quem assina a nossa petição é Jesus Cristo. Então, a petição de pessoas que também faz a sua contemplação, ela pode fazer bem, psicologicamente, dar um pouco de tranquilidade quanto a isso, mas são qualidades inerentes ao homem. Nós podemos melhorar a nossa relação de vida cuidando das nossas fragilidades. Então, isso pertence a nós. Agora, quando fala da relação com Deus e que alguém se diz que teve uma revelação, aí consegue muitos adeptos, porque uma excelente ideia, a ideia de dizer que o Deus está dentro de mim mesmo. Então, quando você coloca qualquer relação espiritual fora do que Cristo ensinou, é tudo, eu coloco por minha conta aqui, né? É esoterismo. Então, é mera contemplação. Então, se eu coloco aqui fora de Cristo, a oração, a meditação fora de Cristo, e tudo isso é um esoterismo, um misticismo, não é uma relação que a razão me dá explicação acerca da minha fé. Eu sou assim porque creio na palavra. Eu sou assim porque eu creio na criação que Deus deixou à frente aos meus olhos. Aí eu posso entender, né, a graça de Deus, a maravilha do Deus que me criou e me presenteou com tantas coisas perto de mim. Então não é a mesma coisa. Orar como Jesus ensinou. Vai lá, abre teu quarto, fecha a porta no cantinho e fala com Deus. Aí você diz, mas não é igual? Não, não é igual. Porque lá eu entendo que há alguém com quem eu estou falando e que está me ouvindo. E aí depois, na minha construção de experiência, eu vou entender. Deus estava naquele negócio e eu não percebi. Então é preciso construir uma relação com Deus para saber que Deus está presente no mundo, presente nas nossas vidas, e daí parte a experiência espiritual quando eu vou entender que Deus me respondeu a oração que eu havia feito. Eu começo a entender que o tempo de Deus não é o meu tempo. A Bíblia diz que o caminho do Senhor não é o meu caminho. Então, não é a minha perspectiva de vida que eu vou construir dizendo que dentro de mim eu sou um pequeno Deus. Não é verdade. Isso ensina o esoterismo. É por isso que eu coloquei tudo num bloco só, porque acham que está dentro de nós, nós podemos nos aperfeiçoar. Não é assim, não é verdade? O processo de santificação começa numa relação que eu tenho com o meu próximo, sabendo que isso é mandamento de Deus. E nisso, então, eu sinto que Deus abençoa, porque eu estou me relacionando com o meu próximo. Eu estou cumprindo um mandamento que Deus determinou por Cristo. Então é diferente. Não é porque eu acho, não é porque eu tenho qualidades, não é que eu vou desenvolver capacidades, né? É muito diferente. Eu preciso conhecer a palavra, ler a Bíblia, e desenvolvendo a minha fé, dizendo, Senhor, eu não estou entendendo nada, é muito complicado, eu vou orar, não estou entendendo nada, mas tem que dizer isso para Deus. Até você chegar ao momento de dizer assim, eu sei. Deus deu a resposta e eu não estava percebendo, porque a minha razão tentava substituir tudo. Então, quando eu falo em defesa da fé, eu estou dizendo, use a sua pequena fé, entenda a sua finitude, mas em compensação, glorifique a infinitude do Criador, o que me fez e que fez você também. Então, é nessa perspectiva espiritual que eu deixo esta palavra.
E quem quiser ainda aprender mais, procure a palavra de Deus e preste mais atenção nas coisas que Deus criou do seu lado. Vai lá no seu jardim fazer uma visita, ver as flores que tem. Pare um pouquinho para contemplar lá no meio da floresta os bichinhos, os besourinhos, e pergunte a si mesmo: você entende tudo isso? Você entende o propósito de Deus nessas coisas? Ou você vai dizer assim: é grande demais, não dá? Deus é grande demais. E não é com a nossa razão e pequenina fé que nós vamos entender e nos relacionar com Deus. Então é preciso ver o que está lá, frente aos nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos. E depois a palavra que foi escrita. Que Deus abençoe e dê entendimento. Isso se chama revelação. É tirar o véu. É tirar a venda que atrapalha a visão acerca das coisas. Ninguém teve uma revelação especial depois de Jesus. Se Joseph Smith disse que teve uma revelação, teve um encontro com Cristo, escreve lá uma Bíblia segundo Joseph Smith. O Allan Kardec diz que teve uma revelação e passa a escrever um evangelho segundo Allan Kardec. Não, ninguém está autorizado a isso para dizer assim, ué, peraí, não, tudo que Deus tinha que revelar terminou em Cristo Jesus. Isso é preciso ser entendido. Então, aí vem alguém e diz que teve lá um encontro com Jesus. Como? Mas como? Agora passa ensinando, ele conversou comigo, mas peraí, para você reescrever um testamento? Fazer um novo testamento? Não. Agora a igreja de Jesus Cristo testifica acerca do Cristo, porque ele terminou. E a igreja apenas mantém o curral das ovelhas, para que nenhum se perca, mas que todo dia exercite a sua fé. E através daquilo que Deus faz na vida de cada um, você vê que Deus tem sido muito generoso para todos nós. Deus abençoe. Amém.